fatores de risco, que até então eram considerados fatores de risco cardiovasculares e que nós conhecíamos como, fatores que levavam a prejuízos no coração, também parecem prejudicar o nosso cérebro. Dietas desbalanceadas, níveis aumentados de colesterol, diabetes, são fatores para que no final da vida, em idades mais avançadas, a gente possa desenvolver demência como a doença de Alzheimer. A gente pode extrapolar um pouquinho aquilo que agride o coração, agride provavelmente o cérebro também, né? Na mesma proporção. Olá a todos, eu sou o Dr. Rodrigo Menger e esse é o Além do Peso, um podcast sobre saúde, performance e longevidade. Jade, muito obrigado por ter aceitado esse convite de conversar conosco hoje à noite. E eu queria te apresentar, tu é a coordenadora do Laboratório de Investigação em Desordens Metabólicas e Doenças Neurodegenerativas da URGS. E eu queria que tu pudesse contar inicialmente um pouquinho do teu trabalho, né? O trabalho que tu desenvolve lá na pós-graduação da URGS, que é tão importante. Então, o meu grupo de pesquisa trabalha estudando a relação entre alterações metabólicas, doenças metabólicas, como níveis aumentados de colesterol no sangue, exposição a dietas desbalanceadas e alterações no cérebro. Principalmente aquelas características da demência, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, lá a gente tem alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, e todos pesquisando dentro desse tema. E esse é um assunto de importância muito grande, porque a gente conseguiu nos últimos anos, né, com os avanços da medicina, aumentar a expectativa de vida. Então, hoje as pessoas não morrem tão cedo de infarto, de infecções, mas isso gerou uma demanda diferente, que é a qualidade de vida. Então, ninguém mais admite viver muitos anos e perder a autonomia ou perder a cognição, né? E, enfim, a gente percebe que a prevalência das doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, elas têm aumentado, né? E eu queria tentar entender um pouquinho, eu acho que vai bem ao encontro daquilo que vocês estudam no laboratório, de como a nossa rotina, de como nosso estilo de vida pode estar influenciando no aumento dessas doenças. Então, o que motiva as nossas pesquisas é justamente isso, que nos últimos anos a gente está, graças a todas as melhoras, né, nas condições de vida, a gente está tendo um aumento na expectativa de vida, mas em paralelo a isso, vem aumentando muito a prevalência de doenças de demência, que a principal causa é a doença de Alzheimer. Essas doenças, elas têm uma pequena parcela sendo de origem genética, que ela forma familiar e que geralmente acontece até mais cedo na vida, em torno de 60 anos. Mas 99% dos casos de doença de Alzheimer é de origem esporádica. É, na verdade, multifatorial. Então, assim, é um resultado de tudo aquilo que a gente se expõe ao longo da nossa vida. Claro, também existem fatores genéticos relacionados, mas muito é relacionado ao estilo de vida. E aí, então, fatores de risco, que até então eram considerados fatores de risco cardiovasculares, e que nós conhecíamos como fatores que levavam a prejuízos no coração, também parecem prejudicar o nosso cérebro. Então, ao longo de toda a nossa vida, dietas desbalanceadas, níveis aumentados de colesterol, diabetes, são fatores para que no final da vida, lá em idades mais avançadas, a gente possa desenvolver demência como a doença de Alzheimer. A gente pode extrapolar um pouquinho aquilo que agride o coração, agride provavelmente o cérebro também, né? Na mesma proporção. E acho que nos últimos anos houve um esforço muito grande no desenvolvimento de medicações e tratamentos gerais para o controle dos desfechos cardiovasculares, né? Que eram e ainda é uma das principais causas de mortalidade da nossa população. Desenvolvimento de medicações, procedimentos cirúrgicos. E acredito que talvez não tenha crescido na mesma proporção os cuidados, né, para a saúde ou para evitar algum tipo de dano cerebral. Talvez isso possa estar, né, contribuindo para o aumento dessa prevalência das doenças. Na verdade, é tudo muito novo. Apesar de já
Assim, um estudo que eu gosto muito de falar é um estudo de 1990, tá? Mas que não é tão antigo assim, né? Se a gente parar para pensar. Ele é um estudo que mostrou que indivíduos que faleciam por doença arterial coronariana, que é bastante relacionada a níveis aumentados de colesterol, que está bastante associado com o infarto do miocárdio, que esses indivíduos que não eram dementes, eles também no cérebro tinham características relacionadas à doença de Alzheimer. Então foi assim um primeiro alerta de que talvez aquilo, né, que estava relacionado à doença cardiovascular podia também estar levando a alterações no cérebro. Então, depois surgiram estudos epidemiológicos, clínicos, mas muito recentemente é que está em alta falar que muitos desses fatores cardiovasculares também são fatores de risco para demência. Em 2024, a Lancet publicou uma atualização sobre prevenção, cuidado e intervenção para demência e apontou, por exemplo, que na meia-idade, obesidade, níveis aumentados de colesterol LDL são fortes fatores de risco para demência anos depois. Então, é relativamente novo, né? Mas agora a gente está começando a entender que sim, eles são importantes para o desenvolvimento de demência. E que muitos dos casos de demência podem ser prevenidos. Então, a Lancet, ela fala que 40 e poucos % dos casos de demência poderiam ser prevenidos. Sim. Em paralelo com a doença cardiovascular, né? Sim. Uma doença que nasce de maus hábitos, né? De doenças metabólicas, né? Como tu mesmo disse, obesidade, diabetes do tipo 2, né? O diabetes é um fator de risco para a demência? Com certeza. É um fator de risco para a demência. Ele é bem importante. E por que vias, assim, normalmente essa lesão cerebral ocorre, né? Relacionado a essas doenças metabólicas? É uma via inflamatória? É uma via vascular? Como a situação sistêmica de um paciente acaba gerando essas lesões, esses danos cerebrais que, por acúmulo, vão acabar gerando uma perda cognitiva, né? Perdas importantes de função quando eles estão mais velhos? Tem várias hipóteses, né? Mas uma importante vertente de estudo mostra que seria pelo mesmo motivo que esses fatores de risco são fatores de risco cardiovasculares. O diabetes, os níveis aumentados de colesterol, a obesidade, eles levam à inflamação. E essa inflamação, ela vai prejudicando os vasos. Então, é a gênese da aterosclerose também, né? Que é o que conecta esses fatores com a doença cardiovascular. E no cérebro, a gente tem uma rede de vasos, uma estrutura que é chamada de barreira hematoencefálica. Ou até, se a gente for ser um pouco mais preciso, seria a unidade neurovascular, que também vai ser importante os vasos, mas lá no cérebro a gente tem outras células que estão ali em conexão nessa unidade neurovascular, como os astrócitos, as micróglias, até os neurônios. Então, essa inflamação sistêmica, essas moléculas inflamatórias, elas vão danificando a barreira hematoencefálica. E aí, um ambiente cerebral que deveria ser mais protegido, e que por isso que a gente tem essa barreira hematoencefálica, ele vai ficando desprotegido, ele vai recebendo moléculas e sinalizações periféricas que não deveriam chegar no cérebro. E isso vai acontecendo ao longo de muitos anos, né? Então, já foi demonstrado em estudos clínicos que indivíduos com obesidade, eles têm uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica. No laboratório, com modelos pré-clínicos, a gente vê que quando eles têm níveis aumentados de colesterol ou quando eles recebem uma dieta rica em gordura saturada, rica em açúcar refinado, eles ficam com uma permeabilidade da barreira hematoencefálica. Aí isso vai levando a uma neuroinflamação, uma alteração do ambiente cerebral que pode, enfim, em último caso, levar à perda de neurônios, à morte neuronal, à disfunção das sinapses. Que aí, então, a gente chega nos desfechos neurológicos, né? Como perda de memória e outras alterações comportamentais.
O indivíduo obeso, diabético, então ele acaba tendo uma perda dessa barreira, né? Aquela barreira que protege o nosso sistema nervoso central de boa parte das injúrias inflamatórias que acontecem no restante do corpo acabam ficando menos potentes ali com a própria doença. E a própria idade também é um fator para a diminuição? A idade é um fator de risco, né? Sim. Isso tanto para o cardiovascular e também para a demência. A idade é um fator de risco. E aí, em associação com outros fatores, você pode até ter, então, uma aceleração das consequências da idade. Você pode ter, a gente fala muito até que o indivíduo obeso, ele pode ter o que a gente chama de adipa-aging, que é um envelhecimento precoce por estar experimentando aí um aumento da inflamação, uma disfunção da barreira hematoencefálica, que às vezes não é esperado tão cedo. Sim. E medidas de controle do metabolismo, né? Elas são capazes de talvez frear esse processo mesmo. Acredito que cuidar disso de forma bem precoce faz com que a gente evite talvez o desenvolvimento dessas cascatas inflamatórias que vão acabar levando ao dano cerebral. Mas, de forma geral, a gente pode atuar naquele paciente que já é doente ou que já começou a apresentar algum déficit de cognição, por exemplo, tratar a obesidade, o sedentarismo, tratar as doenças como a síndrome metabólica e o diabetes, isso pode contribuir de certa forma? Com certeza. O que a gente não consegue reverter é essa perda neuronal lá que a gente vai ter na idade mais avançada. Mas durante a idade adulta, a meia-idade, todas as estratégias que forem melhorar o metabolismo, prevenir essa inflamação, vão ser benéficas, porque isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é uma coisa que acontece ao longo de muitos anos. Então, essa inflamação, ela pode ser controlada. A barreira hematoencefálica, a gente vê que ela é bastante plástica, assim, ela tem uma plasticidade. Então, ela, assim como a gente vê que ela aumenta a permeabilidade, ela pode ter uma melhora. O que a gente tem que tentar impedir é que haja a perda neuronal, que tenha a degeneração lá, porque aí sim, ter novos neurônios, até hoje a gente sabe que em algumas regiões cerebrais a gente tem um pouquinho de novos neurônios, mas quando tiver uma perda maciça de neurônios, aí a gente não tem mais como voltar atrás. Sim, a perda é irreversível. A perda é irreversível. Sabe que eu andei revisando alguns estudos, até da ação, por exemplo, agora, dos agonistas do GLP-1 no tratamento da obesidade e da síndrome metabólica, que eles poderiam ter algum tipo de benefício, né, no controle da neurodegeneração e até, puxando a brasa para o meu assado, até da cirurgia bariátrica em alguns casos, mesmo que a questão da cognição possa ter algum tipo de prejuízo no pós-operatório imediato, quando comparado a séries de casos maiores, principalmente por distúrbios ali de vitamina, principalmente do complexo B, que pode dar um pouquinho de perda de memória, uma dificuldade de concentração, mas que a longo prazo também o controle do metabolismo pode ter um benefício ali, até para evitar o desenvolvimento de doenças, como o próprio Alzheimer. Na linha de pesquisa de vocês, Jade, enfim, o Alzheimer basicamente é uma lesão neuronal, acredito, ali, tem a deposição de algumas placas amiloides ali, algumas proteínas dentro do próprio neurônio, mas vocês estudam a micróglia. O que é a micróglia e qual é o papel dela nesse processo inflamatório cerebral? A micróglia, ela é a célula do sistema imune cerebral. A gente acredita no laboratório que ela seja um sensor, que moléculas inflamatórias ou moléculas benéficas que possam estar vindo do nosso sistema periférico para o cérebro modulam a função da micróglia. Porque ela é importante para proteger o cérebro, mas ela pode estar numa situação onde ela é mais pró-inflamatória e ela vai ajudar a levar essa neuroinflamação que eu falei, ou ela pode ajudar a resolver, ser mais que a gente chama de pró-resolutiva. Então, nós acreditamos muito que ela está ajudando a conectar essas alterações metabólicas periféricas com os desfechos relacionados à demência.
Então, a gente estuda, inclusive, ela in vitro, nas placas, a gente coloca um excesso de colesterol, vê como ela responde, a gente coloca bastante palmitato, que é o principal ácido graxo saturado, né, que está bastante envolvido. O indivíduo obeso, ele tem uma grande concentração de palmitato no sangue. E o que a gente acredita é que o excesso de colesterol, o palmitato, em indivíduos com doença metabólica, chegam para o cérebro. E isso não é normal para o cérebro. Então, como a micróglia, como os neurônios respondem a isso? Então, a gente acredita que a micróglia pode ter aí um papel bem importante como esse sensor. Essa célula que responde a essa modificação do ambiente cerebral. E daqui a pouco ela também pode ser um player importante ali até na solução do processo, né? Não só como mediador inflamatório de todo o processo de dano cerebral, mas também pode ser alguém que ajude ali no processo de proteção, de neuroproteção. Né? Ela pode vir a ser um alvo, talvez, né? Um alvo para alguma molécula que no futuro venha resolver essa situação da neuroinflamação. E muito dinheiro se investe, né, nas doenças neurodegenerativas, principalmente no Alzheimer. E é impressionante como a gente ainda não teve um avanço importante em termos de desfecho mesmo, de melhora, né? Não falo nem de cura, mas pelo menos de uma melhora dessa doença. Sempre que eu falo da minha linha de pesquisa, muitas vezes as pessoas perguntam, e como, então já tem estudos mostrando, por exemplo, que as estatinas possam prevenir a doença de Alzheimer? E eu acho que um dos principais pontos é que a gente tem dificuldade de saber quando que começa. Porque alguns estudos falam que talvez isso comece 30, 40 anos antes, que é o que a gente está falando agora, com toda essa exposição aos fatores de risco. Só que a gente só vai ver isso muito mais tarde. E aí, lá quando a gente já está com a morte neuronal bastante presente, sim, não tem ainda como ter uma boa resposta. Então, saber quando que ela começa, ou muitas vezes a prevenção, as mudanças nos hábitos de vida, talvez seja um principal ponto de tratamento. E a gente tem uma dificuldade muito grande em tratar doenças que se desenvolvem ao longo da vida, né? Eu acho que a medicina evoluiu muito para tratar coisas agudas, assim, né? Ou com períodos de desenvolvimento bem previsível, mas é quase impossível hoje a gente conseguir entender ao longo de uma vida toda, né, as cascatas de eventos que vão culminar em algo mais grave no futuro, né? E essa mudança também do olhar da medicina em algo mais preventivo, em algo mais de beneficiar a qualidade de vida e não só tratar o problema quando ele já está estabelecido, faz toda a diferença, né? Hoje para pacientes que desejam ter uma longevidade maior e com qualidade maior também. É que um ponto importante em relação às alterações metabólicas é que elas são geralmente silenciosas. Se a gente vai falar do infarto do miocárdio, ele não é a doença, ele é um sinal clínico. Sim. Então, a pessoa ela vive anos com arteriosclerose bastante avançada e o primeiro sinal, muitas vezes, que ela vai ter já é um evento cardiovascular. Então, acho que isso faz com que as pessoas, muitas vezes, não deem importância para isso. Tem glicose alta no sangue, minha glicose está alta, mas vou comer esse bolinho. Porque não está experimentando, né? E o diabetes também, né? Ele tem, claro, outras complicações, mas também quando as coisas começam a se desenvolver é bem mais tarde, né? No tipo 2. Sim. Então é tudo muito silencioso. E agora, como a gente realmente tem a chance de viver mais, eu acho que tem que cada vez mais falar sobre isso, porque senão vai ser uma explosão de casos de demência. E com o cérebro é igual, né? Daqui a pouco a gente está preocupado, quando o paciente está tendo uma perda de memória, ou está tendo uma confusão mental lá com 60, 70 anos, mas a gente não prestou atenção que esse processo talvez tenha começado aos 30, né? Quando ele estava lá obeso, sedentário. E em relação, a gente falou bastante sobre a questão da alimentação, mas a atividade física, o sedentarismo também influencia nesse processo inflamatório cerebral. E tem algum estudo ou tem alguma evidência de que a atividade física possa contribuir de forma positiva para a neuroproteção?
Tem uma série de estudos. A inatividade física, ela tá como um dos fatores de risco. E o exercício tem uma série de evidências. Então, enquanto as doenças metabólicas são fatores que podem levar à demência, o exercício físico ele vem como uma possível proteção. Então, seria uma das maneiras de prevenir. Mas, obviamente, sozinho, eu acredito que ele não consiga dar conta do recado. É muito importante também ter uma alimentação saudável, para, junto com o exercício, ter uma boa prevenção. Esse benefício do exercício, ele seria um benefício pelo controle das doenças metabólicas ou algum efeito direto, talvez de miocinas direto, que a gente possa ter? Porque muitas vezes o exercício ele é sempre visto de forma complementar, né? Seja no controle de uma doença clínica, como diabetes, ou alguma coisa mais crônica, como o Alzheimer, mas o que a gente percebe, os estudos vêm mostrando um efeito direto, né, da ativação do músculo, o músculo como um órgão endócrino, né, o quanto isso está engatinhando de ações diretas, né, de subprodutos desse metabolismo muscular que vão atuar diretamente ali no órgão-alvo, protegendo ele ou melhorando o funcionamento. Existe algum tipo de evidência nisso também na área da neuro? Assim, 2 pontos importantes me vêm na cabeça agora. É isso que tu tá falando, porque o músculo, se tu parar pra pensar, ele é um órgão, ele é um tecido muito metabólico. Uhum. Então, tu usar mais ele é importante para prevenir uma resistência à insulina. Sim. Porque ele, ali junto com os outros tecidos, mas ele usa muita glicose. Então, ele ajuda a gente não ter uma hiperglicemia. Mas estudos já mostraram que moléculas produzidas pelo músculo em exercício têm efeitos neuroprotetores. Inclusive, há muitos estudos vendo proteção para a doença de Alzheimer. Uma delas que me vem agora na cabeça é a irisina. Uhum. Então, ela é bastante estudada e ela tem efeitos neuroprotetores. Então, acho que me vem esses 2 pontos importantes agora na cabeça. E é importante, eu sempre, quando possível, reforço essa importância do exercício, porque, imagina, para os nossos pacientes pós-bariátricos, muitas vezes eles encaram o exercício, eu vou fazer porque daí eu emagreço mais rápido, né? Não, pelo contrário, a questão não é emagrecer mais, a questão não é só o consumo de calorias naquela atividade física, né? É todo o processo positivo, principalmente de preservação de massa magra, de aumento da densidade óssea, mas também um efeito real, né, agudo daquele exercício que vai gerar todo um benefício metabólico que começa, como tu mesmo disse, né, até no aumento da sensibilidade periférica à insulina, até moléculas que a gente está engatinhando, que a gente está aprendendo agora, que atuam diretamente ali para beneficiar, enfim, as mais diversas doenças, né, e alterações. E outro fator que eu queria te perguntar, que também é bastante novo, a gente está estudando bastante, que é o eixo intestino-cérebro, né, o quanto a nossa microbiota, que a gente entende tão pouco essa relação, acaba influenciando também até as doenças neurodegenerativas, né? A própria cirurgia bariátrica, ela é capaz de mudar por completo a microbiota do paciente, mesmo antes de uma perda de peso expressiva, né? E a gente também está engatinhando na tentativa de entender melhor, de elucidar melhor o porquê isso acontece, mas existe uma relação da disbiose, até da permeabilidade intestinal na gênese da doença e talvez algum tipo de modulação dessa microbiota possa contribuir para melhorar as doenças como Alzheimer e o Parkinson? A microbiota é um mundo que eu tô começando a conhecer agora. E parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mas o que eu venho estudando e entendendo é que eu falei muito, por exemplo, que moléculas periféricas poderiam chegar no cérebro e serem boas ou ruins. Então, uma importante linha de pesquisa do meu laboratório é tentar entender se quando a gente se expõe a dietas ricas em gordura saturada, ricas em açúcar, se isso leva a uma alteração, uma modulação na microbiota. E aí, o que a gente sabe? Que a microbiota, que os micro-organismos, eles têm todo um metabolismo. E eles produzem moléculas que chegam na nossa corrente sanguínea, que modulam, por exemplo, o tecido adiposo.
E que, inclusive, o tecido adiposo libera moléculas que modulam a microbiota. Então, é uma loucura. Então, todas essas moléculas, elas provavelmente também chegam no cérebro. Então, existem ácidos graxos que são de cadeia curta, que determinadas espécies desses micro-organismos produzem, que é o butirato, o acetato, o propionato, e eles chegam no cérebro, tem receptores nas micróglias que eles conseguem modular, ativar, e eles são moléculas que a gente tá vendo que são do bem. Agora, por exemplo, tem moléculas como, por exemplo, LPS, que já era conhecidamente algo que a gente sabe que é bem inflamatório, e que determinadas espécies vão estar produzindo mais esse LPS. E esse LPS também pode chegar no cérebro. Então, para tu ter uma ideia, LPS no laboratório a gente pode usar para induzir características da doença de Parkinson. Se tu usa ele leva a uma inflamação que leva à morte dos neurônios dopaminérgicos e você consegue ter um modelo experimental de Parkinson. Então, a microbiota, sim, é um mundo à parte que a gente não levava tanto em consideração, mas que agora a gente está vendo que está ali e que, sim, pode ser por aí que começa todo esse desbalanço relacionado às dietas. Porque daí o que acontece? Por exemplo, uma dieta rica em fibras, ela vai beneficiar espécies que produzem mais esses ácidos graxos que são bons. Que são moléculas bioativas boas que podem levar, por exemplo, a micróglia, a um estado mais pró-resolutivo. E já um LPS poderia levar a micróglia a um estado mais pró-inflamatório. E aí, onde que a gente não tem fibras? Em alimentos ultraprocessados, por exemplo. É cheio de gordura, açúcar e não tem fibras. Então, você leva essa desbiose que pode estar prejudicando o cérebro. Essa relação, a gente não entende muito bem, né? Mas o quanto ela é importante e a dieta recente ocidental, ela propicia uma mudança dessa microbiota para pior, né? Para cepas de bactérias, vírus que vivem no nosso trato digestivo, que acabam gerando uma série de estados inflamatórios, enfim, não só no cérebro, mas em todo o restante do corpo. Mas, ao mesmo tempo, revisando e os estudos que falam sobre tanto o uso dos pré-bióticos, então o uso de fibras insolúveis, ou até mesmo dos probióticos, né? Então, a gente conseguir administrar mais bactérias, essas do bem para o paciente, a gente também não consegue fazer com que esse ambiente, né, de micro-organismos se mantenha. Então, é bem complexo, né, o quanto a gente consegue modular isso. Tem algum tipo de evidência de modulação da microbiota que possa auxiliar na neuroproteção? O que a gente vem estudando é justamente o que tu falou, que é bem complicado quando tu tem esse blend. A gente já trabalhou com blend de bactérias e nem tudo acontece como esperado. Uhum. Tá? E eu acho que porque justamente não quer dizer que porque você deu aquelas bactérias, elas vão colonizar e aquilo vai se manter. Eu há muito tempo fiz um projeto e estudei bastante para ele, e uma coisa que eu fui entendendo é que é muito importante também os primeiros anos da nossa vida. Parece que é nos primeiros 2 anos que a gente forma a nossa microbiota. E que depois a gente sempre tende a voltar àquela mesma microbiota. Então, no laboratório, assim, uma linha de pesquisa, eu voltei lá para trás, bem lá para o começo. Porque às vezes eu pensava, não, tudo é na idade adulta. E, na verdade, eu acho que pode ser que seja ainda mais cedo, quando se diz respeito a essas dietas, a microbiota. Sim. E aí, se a gente parar para pensar, hoje a gente também vê muitos casos de alterações comportamentais também mais cedo acontecendo na vida, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. E a depressão é um fator de risco para a demência. Então, eu acho que muitas das coisas podem também acontecer muito cedo, pela dieta que a gente é exposto e talvez pelo como a nossa microbiota se forma. Então, mas isso é coisas que a gente ainda vai estudar muito ainda durante os próximos anos no laboratório,
porque realmente, assim, é um outro universo, né? Se a gente parar para pensar quantos micro-organismos tem lá, o genoma é muito maior do que o nosso, né? Sim. Então, assim, é muita informação, é muita coisa. E é muito interessante, né? Porque se a gente pensar na idade mais precoce, coisas importantes como a via de parto, por exemplo, pode influenciar na microbiota, se nasceu por via vaginal ou por cesariana, né? Se essa criança foi exposta a ambientes mais assépticos, mais limpos ou menos, então até o quanto talvez não expor as crianças, né, muito cedo a ambientes um pouco mais sujos, sim, né, deixar tudo limpinho, isso pode acabar influenciando. Tem um estudo que é um relato de caso, na verdade, que não tem nem muito poder científico, mas é que ele é interessante. Uma paciente na Inglaterra, ela estava sofrendo de uma colite pseudomembranosa, lá, uma doença intestinal bastante grave, onde ela precisou usar muito antibiótico e praticamente acabar com a microbiota. E isso acabou fazendo com que ela ficasse mais exposta ali, uma cepa de Clostridium, né? E, enfim, o transplante fecal é uma das... que também é outra coisa fascinante de entender, né? O transplante fecal, para poder recolonizar essa paciente. Só que essa paciente sempre foi magra e depois do transplante fecal, ela alguns meses mais tarde acabou desenvolvendo uma obesidade mais grave, né? E quando foram estudar o doador, que era um doador anônimo do hospital, era um paciente obeso. Então, o quanto a questão do transplante fecal também, desses fatores que não estão muito na nossa mão também, né? Via de parto, exposição, pode acabar influenciando daqui a pouco o desenvolvimento de obesidade, doenças metabólicas e, bom, conforme a gente está falando aqui, até doenças neurodegenerativas, né? Então é bem interessante. Tem muitos estudos, tem muitos grupos de pesquisa focados em estudar o leite materno, porque no leite materno parece que tem essa, né, você passa esses probióticos para a criança. E, enfim, inclusive assim, daí a dieta dessa mãe, então são vários fatores, mas realmente é tudo que a gente faz ao longo da vida e que tem mais essa microbiota para a gente se importar. Tem coisa para pesquisar a respeito, né? Não falta. Jade, para encerrar um pouquinho a nossa conversa, para alguém hoje que tem ali na casa dos seus 30, 40 anos e está preocupado em como vai ser ali a sua década marginal, o final da vida em relação à cognição, ao status de saúde mental, o que ele pode fazer hoje? Assim, o que comprovadamente a gente pode fazer dentro de tudo isso que a gente falou? Além dos cuidados com o metabolismo, do cuidado com o sedentarismo, tem algo que comprovadamente vale a pena suplementar ou cuidar em relação à dieta? O que tu poderia nos sugerir? Hoje a gente sabe que são uns 14 fatores de risco para demência, inclusive aqui no Brasil também. Sim. E uma coisa que a gente sabe é que aqui no Brasil é ainda mais potencialmente prevenível a demência. Então, é uma série de fatores, né? Inclusive alguns que são genéticos, que talvez seria interessante se a gente pudesse ter acesso a essas informações. Por exemplo, tem uma proteína, que é a apolipoproteína E, que pessoas que têm o alelo 4, eles têm o principal fator de risco genético para a doença de Alzheimer, porque é aquele que leva a uma maior chance da doença esporádica, que é a que mais acomete as pessoas. E tem um estudo bem recente que mostrou que mesmo nesses pacientes, se você modificar o estilo de vida, você pode diminuir esse desfecho, né, de demência anos depois. A gente tem acesso a medida desse alelo? É fácil de encontrar? É um teste molecular. Não é um... Não está facilmente disponível. Não está facilmente disponível, mas eu acho que a gente pode fazer sim. Eu trabalho com um outro receptor, que é o receptor da LDL. Uhum. Então, ele ainda não é considerado, mas a gente estuda bastante no laboratório e a gente acredita que possa também ser tem potencial para ser um importante fator de risco. Mas, assim, em resumo, o que eu acredito? Que é um equilíbrio entre uma boa dieta, onde a gente procure ter alimentos com fibras, pré-bióticos, a melhora do metabolismo, então, né, conhecer se você tem uma maior predisposição a diabetes ou ganho de peso, mas ainda mais importante é o tipo da dieta que tu tá consumindo. E o exercício físico
Então, um equilíbrio entre isso para a gente ter uma melhora do metabolismo. E, além disso, por exemplo, interação social, né, é importante, a questão, né, do estímulo. Do estímulo cerebral, né? Aqui no Brasil, inclusive, foi visto que a baixa escolaridade era um fator bem importante para a demência, que era até mais determinante, né, quando em comparação com países do norte global. Mas é uma série de fatores, é um equilíbrio entre metabolismo, né, buscar conhecimento para exercitar, é o que a gente falava, né, exercitar o cérebro. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter ao longo da idade adulta, meia-idade, para prevenir a demência. E acho que tratar de forma agressiva as doenças metabólicas, né? Hoje eu acho que no nosso meio a gente admite tanto, né? A gente acha normal uma mulher ou um homem de 30, 40 anos ter excesso de peso. Sabe que no ambulatório é muito comum pacientes super jovens com 20, 30 anos, ou pré-diabéticos, ou hipertensos, e isso é encarado quase, a apneia do sono, é encarado quase como uma normalidade entre os pares, assim. As pessoas não se preocupam, não acham mais estranho alguém com 20, 30 anos ter doenças crônicas que a gente via em pacientes com 50, 60 anos anteriormente, né? Então, a gente está vivendo, acho que um momento de revolução no tratamento das doenças metabólicas, sejam com o desenvolvimento das medicações, né? Então, toda a linha de pesquisa dentro dos agonistas ali incretínicos, né? GLP-1, GIP, e a própria cirurgia também, né, que para casos específicos, né, de doença, né, de obesidade grave, pode ter um benefício a longo prazo muito importante. Então, acho que realmente não admitir ficar doente muito cedo e entender que a gente tem uma baita responsabilidade nisso também, né, como tu falou, o controle da alimentação, da atividade física, que é algo que eu bato bastante e acho que é o mais difícil, mas acho que cuidando disso desde o início a gente vai poder também proteger o nosso cérebro lá durante os anos finais da vida. Com certeza, tem uma série de fármacos hoje que podem ajudar a regular o metabolismo. Isso também eu acho que é bem... Claro, é importante a alimentação equilibrada, é importante o exercício, mas se você tem uma alteração, por exemplo, tem níveis aumentados de glicose, tem hiperglicemia, né? Aumento de colesterol, e o exercício não tá sozinho conseguindo modular isso, talvez tenha que fazer o tratamento farmacológico. E isso vai ajudar a prevenir doença cardiovascular, que acontece mais cedo, e a demência anos depois. Então, o que protege o coração, protege o cérebro também, né? É isso. Fica mais fácil para as pessoas entenderem. Jade, muito obrigado. Obrigado mesmo pela conversa. A gente aprendeu bastante contigo e espero poder contar contigo das próximas vezes também, nesse assunto que é tão interessante. Obrigada.